Você já parou para pensar que entre todas as pessoas no mundo, você pode ser alguém escolhido e marcado por Deus? Sim, essa história bíblica revela algo profundo. Os 7 sinais poderosos que provam que você foi escolhido e marcado por Deus. Ao longo dessa narrativa, veremos como o amor de Deus, sua justiça e seus princípios eternos se manifestam para guiar aqueles que estão destinados a algo maior. Esses sinais não são apenas pistas ou teorias, são provas vivas de que você tem um propósito divino traçado desde antes do seu nascimento. Mas aqui está a questão. Será que você está preparado para reconhecer esses sinais e responder ao chamado? Não há nada mais urgente do que isso. Porque Deus, em sua infinita sabedoria e amor, nos dá a escolha, mas também coloca diante de nós a responsabilidade de seguir o caminho da verdade. No final desta história, vou te convidar para uma oração poderosa, onde você poderá entregar sua vida a Deus de uma forma definitiva e se conectar com esse plano celestial que Ele tem reservado para você. Não perca essa oportunidade única de renovar sua fé e fortalecer seu espírito. A história nos mostra uma reflexão sobre uma questão essencial. Porque Deus, sendo infinitamente amoroso, opta por não salvar certas pessoas. À primeira vista, pode parecer paradoxal que um ser tão cheio de compaixão possa negar a salvação a alguém. No entanto, isso nos conduz a um ponto-chave: o equilíbrio entre o amor e a justiça. Deus, conforme ensina a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, deseja que todos sejam salvos e que conheçam a verdade. Mas sua justiça divina não pode ser violada nem mesmo por amor. É como um pai que ama profundamente seus filhos, mas que também precisa estabelecer limites e regras para o bem deles. A história nos mostra uma reflexão sobre uma questão essencial. Porque Deus, sendo infinitamente amoroso, opta por não salvar certas pessoas. À primeira vista, pode parecer paradoxal que um ser tão cheio de compaixão possa negar a salvação a alguém. No entanto, isso nos conduz a um ponto-chave: o equilíbrio entre o amor e a justiça. Deus, conforme ensina a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, deseja que todos sejam salvos e que conheçam a verdade. Mas sua justiça divina não pode ser violada nem mesmo por amor. É como um pai que ama profundamente seus filhos, mas que também precisa estabelecer limites e regras para o bem deles. Olhando por esse prisma, podemos ver como isso se aplica à vida cotidiana. Pense em uma situação onde a justiça prevalece sobre as emoções. Imagine um professor que ama seus alunos, mas que, para ser justo, precisa reprovar aqueles que não se esforçaram. Não se trata de falta de amor, mas de um compromisso com a verdade e a integridade. Assim também é com Deus. Ele ama a todos, mas a salvação não é algo que Ele distribui indiscriminadamente. O amor divino, por mais vasto que seja, deve coexistir com a justiça divina. A partir dessa perspectiva, começamos a entender melhor a relação entre esses dois aspectos aparentemente opostos. Deus oferece o amor como uma ponte para a salvação, mas a travessia só é possível quando seguimos as suas leis. Isso é um chamado para refletirmos sobre como vivemos nossa fé, pois o amor sem justiça não é amor verdadeiro. E é exatamente nesse ponto que a questão dos perfis de pessoas que não alcançam a salvação começa a fazer sentido. A história nos mostra algo que pode surpreender muitos. Existem 7 tipos de pessoas que, de acordo com as Escrituras, não podem ser salvas. Isso não significa que Deus não as ame, mas sim que suas ações ou crenças as afastam da salvação. O primeiro grupo mencionado é o dos incrédulos, aqueles que simplesmente não acreditam no nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Como o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, nos ensina. A fé é o pilar da salvação.
e sem ela torna-se impossível alcançar a redenção. É como alguém que, ao não acreditar na ponte à sua frente, se recusa a atravessá-la, perdendo a única chance de alcançar a outra margem. O segundo grupo consiste nas pessoas que buscam salvação por outros meios, acreditando que boas ações ou outras religiões podem levá-las a Deus. O Evangelho de João, capítulo 5, versículo 40, nos mostra que apenas através de Jesus é possível alcançar a vida eterna. Em seguida, temos os hipócritas, aqueles que por fora parecem devotos, mas cujos corações estão distantes de Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 3, nos alerta sobre a falsidade dessas pessoas, que, embora mostrem uma face religiosa ao mundo, não vivem a verdade da palavra de Deus em seus corações. Outro grupo importante mencionado na história são os apóstatas, aqueles que conheceram a verdade, mas se afastaram dela, como é dito na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22. Esses indivíduos, mesmo após conhecerem os caminhos de Deus, escolhem voltar para o mundo e seus pecados, tornando sua condição final pior do que a inicial. Por fim, temos os blasfemadores do Espírito Santo, um pecado imperdoável, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 31 e 32, e aqueles que já estão falecidos, pois, conforme a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, depois da morte, não há mais chance de salvação. Outro grupo importante mencionado na história são os apóstatas, aqueles que conheceram a verdade, mas se afastaram dela, como é dito na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22. Esses indivíduos, mesmo após conhecerem os caminhos de Deus, escolhem voltar para o mundo e seus pecados, tornando sua condição final pior do que a inicial. Por fim, temos os blasfemadores do Espírito Santo, um pecado imperdoável, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 31 e 32, e aqueles que já estão falecidos, pois, conforme a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, depois da morte, não há mais chance de salvação. A história nos mostra o uso de diversas passagens bíblicas para ilustrar e sustentar a ideia de que certas crenças e comportamentos são barreiras à salvação. Isso começa com o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que nos lembra do amor de Deus ao entregar seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa passagem destaca a simplicidade da salvação. Ela está acessível para todos, mas requer uma fé genuína em Jesus Cristo. É como se fosse uma porta aberta a todos, mas que exige que tomemos a decisão de atravessá-la com fé, sem tentar forçar outro caminho. Outra referência importante é o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 22, que adverte sobre as pessoas que afirmam ter feito grandes coisas em nome de Jesus, mas que, no dia do julgamento, serão rejeitadas. Essa passagem nos desafia a refletir sobre nossas motivações e ações, mostrando que não é suficiente realizar obras ou manter uma aparência religiosa. É preciso viver de acordo com a vontade de Deus. Esse tipo de reflexão é fundamental para qualquer pessoa que deseja garantir que está no caminho certo. Um exemplo prático seria não apenas participar de atividades religiosas, mas examinar se estamos realmente buscando uma relação profunda e sincera com Deus. Além disso, o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, é citado para reforçar que somente Jesus Cristo pode garantir a salvação. A história nos mostra que não há outro nome, sob o céu, pelo qual possamos ser salvos. Essa afirmação elimina qualquer ideia de que existem diferentes maneiras de alcançar a salvação. Como uma bússola que sempre aponta para o norte, Jesus é o único caminho.
e isso nos chama a refletir profundamente sobre onde estamos colocando nossa confiança espiritual. Por fim, a carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, nos ensina que a salvação é um dom da graça de Deus, não algo que podemos conquistar por nossos próprios méritos. Muitas pessoas acreditam que, se fizerem boas obras, serão recompensadas com a salvação. Mas a Bíblia deixa claro que nossa salvação é um presente imerecido. É como se ganhássemos um tesouro sem que tivéssemos feito nada para merecê-lo. Esse conceito transforma nossa compreensão da fé e nos leva a depender totalmente da graça de Deus, em vez de nos apoiarmos em nossas próprias realizações. A história nos mostra um alerta sobre um aspecto que muitos podem ignorar. Nem tudo o que parece religiosamente correto leva à salvação. Muitas pessoas acreditam que, apenas por frequentarem a igreja ou participarem de atividades religiosas, já estão garantidas no reino dos céus. Mas como é advertido no Evangelho de Mateus, capítulo 7, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Esse trecho nos chama a examinar profundamente nossas vidas, porque a simples aparência de religiosidade, sem uma transformação genuína do coração, é um dos maiores obstáculos à salvação. O engano de confiar em rituais sem verdadeira devoção é perigoso. Muitas vezes, as pessoas acreditam que o batismo, a participação em sacramentos ou até mesmo o ato de doar são suficientes para garantir sua salvação. No entanto, a história nos mostra que isso não é verdade. Se essas ações não estiverem acompanhadas de uma fé viva e ativa, elas se tornam meras formalidades vazias. Um exemplo prático seria alguém que participa de cerimônias religiosas, mas não se esforça para viver de acordo com os ensinamentos de Cristo no dia a dia. Outro obstáculo significativo é a confiança em boas obras como meio de alcançar a salvação. A carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, é clara ao dizer que a salvação não vem por obras, para que ninguém se glorie. Ainda assim, muitas pessoas acreditam que se fizerem o suficiente para ajudar os outros, sua salvação será garantida. O problema é que isso não leva em conta a necessidade de uma relação pessoal com Jesus Cristo. É como tentar acumular pontos em um jogo espiritual, sem entender que o verdadeiro prêmio já foi dado gratuitamente pela graça de Deus. A história nos mostra um convite a refletir sobre esses obstáculos e a reconsiderar nossa abordagem à fé. Será que estamos confiando em nossos próprios méritos ou na aparência de religiosidade para nos salvar? Ou estamos realmente buscando uma transformação interior, impulsionada por um relacionamento profundo com Deus? Esses obstáculos podem parecer pequenos à primeira vista, mas quando ignorados, podem nos desviar do verdadeiro caminho da salvação. A história nos mostra algo fundamental. A verdadeira salvação exige mais do que simplesmente comparecer às atividades religiosas ou realizar boas ações. Referências como o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, deixam isso bem claro. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai. Isso nos ensina que a salvação não é automática. Ela requer um compromisso genuíno com a vontade de Deus e uma vida que reflita esse compromisso. É como plantar uma árvore. Não basta jogar sementes na terra, é necessário cuidar, regar e nutrir para que ela cresça e dê frutos. Para que a salvação se concretize, é necessário um passo ativo de fé e arrependimento. Isso envolve não apenas reconhecer Jesus como Salvador, mas aceitar que Ele guie cada aspecto de nossa vida. Um exemplo prático seria alguém que, ao perceber que viveu longe dos ensinamentos de Deus, decide mudar sua vida, renunciando a hábitos e comportamentos que o afastavam do caminho da verdade. Arrependimento não é um simples pedido de desculpas.
é uma transformação completa do coração e da mente. Além disso, a história nos mostra a importância de viver uma vida transformada pela graça de Deus. Participar de rituais religiosos como o batismo e a comunhão são passos importantes, mas sem uma fé ativa, eles perdem seu significado. Imagine uma pessoa que vai à igreja todos os domingos, mas durante a semana vive sem refletir os valores do Evangelho. Esse é um exemplo de como a prática religiosa, sem um coração verdadeiramente convertido, não pode garantir a salvação. O ato de seguir Jesus é contínuo, não limitado a momentos cerimoniais. Outro ponto relevante é que a salvação exige uma ação constante. Não é algo que se ganha e depois se esquece. É preciso perseverar. A verdadeira fé é viva, dinâmica e se manifesta através de nossas atitudes diárias. A história nos mostra o desafio de reavaliar como vivemos nossa fé e se ela realmente reflete o que Jesus ensinou. Isso nos leva a questionar se nossas ações estão alinhadas com os valores que professamos. E, se não estiverem, o que estamos dispostos a fazer para corrigir esse curso? Um dos pontos mais cruciais que a história nos mostra é a ideia de que a salvação só é possível enquanto estamos vivos. A carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, deixa isso bem claro. Está determinado que os homens morram uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso nos faz refletir sobre a importância de tomar decisões espirituais enquanto ainda temos a oportunidade. Muitas pessoas acreditam que haverá uma chance após a morte, ou que as orações feitas por outros podem mudar seu destino. No entanto, a história nos mostra que essa crença não tem base bíblica e que depois da morte, a oportunidade de salvação se encerra. Essa questão traz uma urgência à vida. Imagine que você está em uma corrida contra o tempo para alcançar um objetivo importante. Assim também é a nossa vida espiritual. Não sabemos quando nossa última oportunidade chegará e por isso devemos estar sempre preparados. A história nos lembra de que a salvação não é algo que podemos adiar indefinidamente, como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Cada dia é uma chance única de nos reconciliarmos com Deus e devemos aproveitá-la ao máximo. A história também rejeita a ideia de um purgatório, um conceito que muitos acreditam ser um lugar onde as almas podem pagar por seus pecados e finalmente alcançar a salvação. De acordo com as Escrituras, essa ideia não é sustentada. A salvação deve ser conquistada em vida, e uma vez que partimos deste mundo, nosso destino está selado. Isso nos chama a atenção para a necessidade de buscar a verdade enquanto ainda temos tempo, sem depender de crenças equivocadas ou de falsas esperanças. Além disso, a ideia de que orações feitas por terceiros podem mudar o destino de alguém que já morreu é desmentida. A história nos mostra que, conforme a palavra de Deus, após a morte, cada um é julgado por suas próprias ações e escolhas. Portanto, nossa responsabilidade é individual e não pode ser transferida para outra pessoa. Isso nos leva a refletir sobre o quão importante é viver de forma alinhada com a vontade de Deus, pois não haverá segunda chance depois que nossa vida aqui terminar. A história nos mostra um dos temas mais intrigantes e discutidos entre cristãos: o arrebatamento. Conforme descrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17, o arrebatamento será um evento glorioso em que os que morreram em Cristo ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos e crerem serão arrebatados para encontrar Jesus nos ares. Essa expectativa é uma fonte de esperança para muitos crentes, pois marca o momento em que seremos retirados deste mundo antes da tribulação. É como estar em um barco pronto para ser levado ao porto seguro enquanto a tempestade se aproxima. Mas essa esperança vem com uma responsabilidade: estar preparado. Estar preparado espiritualmente para o arrebatamento
não é algo que pode ser deixado para depois. A história nos mostra que o arrebatamento ocorrerá de forma súbita, sem aviso. Portanto, não há tempo para procrastinação espiritual. A comparação com uma visita inesperada é apropriada. Imagine que você sabe que um hóspede importante pode chegar a qualquer momento, mas você não sabe quando. Você viveria preparado, certo? Da mesma forma, precisamos viver em constante prontidão para o retorno de Cristo, mantendo nossa fé viva e nossa relação com Deus em dia. A história também discute a ideia equivocada de que haverá uma segunda chance após o arrebatamento, o que não é apoiado pelas Escrituras. Muitos acreditam que poderão se arrepender durante a tribulação, mas a história nos mostra que a Bíblia não sustenta essa ideia. Uma vez que o arrebatamento ocorra, os que forem deixados para trás enfrentarão um período de grande tribulação, governado pelo Anticristo. E isso não será uma segunda chance de salvação. Essa realidade nos chama a agir agora, a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que não sejamos deixados para trás. Além disso, a história nos mostra que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são eventos distintos. Durante o arrebatamento, os crentes serão levados para se encontrar com Jesus nas nuvens. Mas na segunda vinda, Jesus retornará à terra com os crentes arrebatados para derrotar o anticristo e iniciar seu reinado milenar. Essa distinção é crucial para entender os eventos proféticos do fim dos tempos. Saber que o arrebatamento precede a tribulação deve nos encorajar a viver uma vida de fé ativa e dedicada. Com isso em mente, o arrebatamento não é algo a temer, mas sim um evento para o qual devemos nos preparar com expectativa e alegria. Viver preparados para esse encontro significa alinhar nossa vida aos ensinamentos de Cristo, rejeitar as distrações do mundo e manter uma relação íntima com Deus. A pergunta final é: estamos prontos? E se não, o que estamos esperando para nos preparar? Você chegou até o ponto crucial desta jornada. Agora, a pergunta é: você está pronto para reconhecer os 7 sinais de Deus em sua vida? O que impede você de viver plenamente o propósito para o qual foi chamado? Cada um desses sinais é um convite de Deus para que você se aproxime dele, mas a decisão final é sua. Está pronto para aceitar esse chamado e mudar de vida? Não deixe que as distrações deste mundo roubem seu destino eterno. A vida verdadeira começa quando reconhecemos os sinais e nos rendemos ao plano divino. Aplique o que aprendeu hoje, reflita sobre o caminho que está trilhando e faça uma escolha corajosa. Você foi escolhido por Deus. Não adie essa transformação. Se você se sentiu tocado por essa mensagem, agora é a hora de agir. E lembre-se, Deus sempre está ao seu lado, esperando que você volte seu coração para Ele. E antes de encerrar, quero te guiar em uma oração poderosa. Ore comigo, com o coração aberto. Senhor meu Deus, hoje eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que fui escolhido e marcado pelo Teu amor. Sei que tens um propósito maior para minha vida e que os sinais que me mostras são o chamado que eu preciso atender. Pai, perdoa os meus pecados, perdoa todas as vezes que ignorei os Teus sinais. Eu te peço que me guie, que ilumine o meu caminho e que eu possa viver de acordo com a Tua vontade. Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Entrego minha vida em Tuas mãos. Sei que, com a Tua graça, posso superar os obstáculos, abandonar as distrações e viver uma vida plena em Ti. Espírito Santo, encha-me da Tua força, renove meu coração e fortaleça minha fé. Eu te agradeço, Deus, por me escolher e me amar, mesmo quando eu não merecia. Que a partir de hoje eu possa caminhar em obediência e com coragem, sabendo que fui marcado pelo Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Que tal começar sua nova jornada agora?
Inscreva-se no canal, ative as notificações e esteja sempre conectado para aprender mais sobre os sinais de Deus em sua vida. Sua transformação começa aqui.